Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Desnudes. Eu sou a professora Fernanda Toscani e estou aqui no nosso espaço, o nosso canal que foi pensado em você. Tirar suas dúvidas, discutir temas polêmicos, trazer dicas e muito mais. Então eu começo te convidando a curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, ativar o sininho do engajamento e, claro, inscreva-se no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai curtir. Hoje é quinta-feira e nas quintas-feiras a gente traz as dúvidas que nos chegam via e-mail, via redes sociais e também temas polêmicos. Mas hoje não é qualquer quinta-feira, hoje é 29 de setembro e o canal Desnudes completa 2 anos, sim, 2 anos que nós estamos juntos. Claro, estou extremamente feliz, honrada, porque esse sempre foi um sonho meu. Então eu resolvi contar para vocês um pouquinho da minha vida, da minha história, por que surge a ideia de falar sobre sexualidade, por que trazer a discussão do uso e abuso de drogas. E sim, eu mesma sou minha grande inspiração. E claro, dentro da educação, como professora, eu via a necessidade de se falar desses assuntos. Claro, a gente coloca aqui para vocês que é um canal aberto, justamente para que vocês participem, mandem as dúvidas. Esse sempre foi meu sonho, poder ajudar muitas pessoas que tinham dúvidas sobre sexualidade, não tinham para quem perguntar. Estavam com problema com o uso de drogas e tinham medo, tinham receio em comentar com alguém, em buscar ajuda. Sentiam-se fracos e não dependentes e não doentes. Então, a gente acha que esse é um espaço em que você pode se identificar, em que você pode buscar informação de qualidade. Porque tudo que eu faço aqui eu me baseio em canais de educação, eu vou buscar sites específicos, eu vou trazer o melhor para vocês. Né? E essa inspiração ela começa em mim, né? Eu sou uma garota extremamente precoce, né? E eu começo então a minha vida que daria um filme. Sim, se você aí tiver na área, você pode me chamar porque eu tenho certeza que vai dar um filme muito bom, tá? Porque aos 12 anos eu começo a beber, eu começo a fumar. Logo depois de ter ido no show do Ramones, sim, sou viciada em Ramones, amo até hoje de paixão, mas foi o primeiro lugar que eu saí na minha vida. Eu tinha 12 anos e eu fui então no show do Ramones. E depois de ver aquela atitude rock and roll, eu pensava, não, eu tenho que beber, eu tenho que fumar, isso é fantástico, eu tenho que parecer mais adulta. E eu só tinha 12 anos. E eu achava que com 12 anos eu já era alguém, né? Hoje a gente vê, hoje eu vejo a minha afilhada, eu falo, meu Deus do céu. E eu achava que eu era gente. E eu comecei a beber e comecei a fumar. E logo em seguida eu começo a namorar com o pai da minha filha. Então eu começo a namorar com 12 anos, né? Começo a beber e começo a fumar. Logo em seguida, aí, depois de um tempo de namoro, foi meu primeiro namorado, perdi a virgindade também super cedo, né? Então ali perto dos 14 anos e aos 15 eu engravido. Sim, foi uma barra, foi uma situação bem complexa, né? A gente fala assim, nunca a gente vai culpar os pais, a escola, mas eu sempre digo que eu acredito que me faltou informação. A gente acha que a gente, adolescente, a gente tem, né, tudo que a gente quer fazer, a gente pode tudo, mas a gente não tem informação, então a gente precisa desse apoio. Por isso hoje eu estou aqui querendo ser o seu apoio, aquilo que eu não tive. Então a gente às vezes tinha aquelas palestras de educação sexual na escola, mas era uma palestra para 200 alunos, e eles falavam, alguém tem alguma dúvida? E você ia levantar a mão, eu tenho. Eu quero saber como coloca a camisinha. Não ia, né? Então, muitas vezes a gente não sabia usar, achava que não era tão importante, né? Desconhecia mesmo, e às vezes até depois de ter bebido algumas, porque já bebia bastante com o namorado, às vezes aquilo passava despercebido. E eu acabei engravidando. Engravidei aos 15 para os 16 anos e a minha filha nasceu dos 16 para os 17. Eu digo, hoje, eu tenho certeza que nada acontece por acaso. E a minha filha é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sem dúvida alguma, é assim um prêmio, um presente
que eu ganhei. Só que eu me considero uma pessoa de sorte, né? Porque apesar de eu ter engravidado na adolescência, eu tive o suporte dos meus pais, eu não precisei parar de estudar, o pai da minha filha sempre ajudou tudo, sempre contribuiu com muitas coisas, não só financeiras, mas também emocionais, a participação, sempre foi um pai muito presente. Mas a gente sabe que um filho, né, na adolescência não é nada fácil. Então na época para mim foi muito difícil. Eu já estava no terceirão, eu ia fazer vestibular, não tinha tempo muito para estudar. E eu sempre fui uma das melhores alunas da escola, sempre gostei muito de estudar, sempre tive notas ótimas. Continuei sempre até a faculdade, na especialização, depois quando eu terminei o mestrado, né? Na verdade, quando eu terminei a parte das disciplinas do mestrado. E eu sempre gostei muito de estudar. E eu acabei, né, tendo esse suporte para estudar. Então, paralelamente à situação de eu ser, assim, muito louca, sempre estar, né, sexo, drogas e rock and roll, literalmente, eu era uma ótima aluna. Eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. Sempre foi uma coisa que me satisfazia, não era algo ruim. Sempre me cobrei muito em relação a isso. Então, a minha filha nasceu, eu tive que dar uma pausa, né, ali, eu não pude estudar no vestibular como eu queria, então eu não passei, por exemplo, numa universidade federal, embora eu sempre tivesse, né, uma boa capacidade para isso, mas eu acabei também me perdendo um pouco no álcool. Sim, eu acho que algumas frustrações, algumas dificuldades, eu fui usando o álcool para tentar sanar, claro, junto com o cigarrinho sempre. E eu acabei tendo problema com álcool. Eu acabei exagerando no álcool, passando aí da conta, e quando o álcool começou a ser um problema na minha vida e trazer outros problemas, eu tomei a decisão de parar. Procurei ajuda, né? Fui atrás de Alcoólicos Anônimos, fui atrás de psiquiatra, psicólogo, né? Busquei todos os artifícios que eu tinha. E realmente me encontrei no Alcoólicos Anônimos, encontrei aquilo que eu precisava, né? Sempre fui muito bem acolhida e aos 19 anos eu paro de beber. Então, assim, no começo desse ano, fez 20 anos que eu parei de beber, sim, né? E depois eu consegui parar de fumar também, mas eu entrei no magistério muito jovem, também com 21 anos eu comecei a dar aula, e nesse sentido eu comecei a observar as necessidades dos meus alunos. E eu não sei, eu gosto de conversar com as pessoas, eu tenho todo carinho, tenho atenção, tenho paixão por estar com o público. E eu acho que as pessoas percebem isso também. E os alunos sempre me procuravam para me perguntar situações do seu dia a dia, para me falar assim, professor, eu experimentei tal droga, o que é isso? Confiavam em mim, falavam das suas vidas pessoais, falavam de talvez estar grávida, de ter tido um corrimento, situações íntimas. Eu falei, nossa, e eu falava do assunto com uma propriedade, sem pudor. E eu comecei então a desenvolver projetos educacionais na área da educação sexual. E eu trazia então, nas escolas que eu trabalhava, eu começava a levar, né, implementar esses projetos. Os alunos sempre amavam, eu sempre tinha muita, né, repercussão positiva. Muitas das dúvidas que eu já trouxe aqui para vocês são dúvidas que eu guardei ao longo desses trabalhos, né? Eu tinha mais de 300 dúvidas catalogadas, né? Participação dos alunos ao longo desses projetos, e eu sempre pensei, nossa, isso é muito pequeno, eu preciso ampliar esses horizontes, né? E eu sempre pensava assim, eu gosto de estar na câmera, eu gosto de estar com as pessoas, eu sempre tive desejo de ter um programa de TV, né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil, e aí com a era da internet, ficava latejando, né, aquela situação, faz uma coisa no YouTube, faz um canal, só que eu não sabia editar. Eu não sabia ter um cenário legal, eu ainda estava morando com a minha avó, não tinha um espaço adequado. E aí, de repente, né, eu estava com trabalho até aqui, então não estava nem com tempo de produzir material. E de repente eu saio de um dos meus empregos, que era a minha maior carga horária, eu falo, demorei, agora é agora. Isso acontece no ano de 2019, quando eu falo, eu vou começar a gravar, nem que seja algo simples, sem muita firula. A minha filha, parceiraça, amada, me ajuda, contribui então com as edições, porque eu não sabia nem mexer nos programas, né? Não tinha nem ideia de onde começar, né? E hoje sou eu que edito, porque minha filha está morando no Japão, né? Fazendo o intercâmbio dela. Então hoje sou eu que edito, né? Mas a gente vai aprendendo tantas coisas e eu sou apaixonada por isso que eu faço.
Então, quando a gente fala aqui, se inscreva no canal, propague a informação, mande suas dúvidas, é porque vocês estão trabalhando aqui com uma pessoa realizada no que faz, né? Se eu pudesse viver disso, eu viveria só disso. Porque eu gosto de produzir, eu gosto de ir atrás de conteúdo, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de trazer as dúvidas, né? Que uma vez pode ser tua, mas tem várias pessoas com a mesma dúvida. Então por isso a gente pede aí que vocês continuem participando, mandem suas dúvidas pelo nosso Gmail, fdesnudes@gmail.com, ou também, como sempre, nas redes sociais que são feitas, focadas em vocês, principalmente o nosso público jovem, né? E claro, convidem as pessoas para se inscreverem, propaguem essa onda que nasceu do amor, que nasceu da necessidade, que nasceu da dor, porque eu tive vários problemas, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha para quem pedir ajuda, para quem pedir socorro nas minhas dúvidas, nas minhas dificuldades. E eu faço isso para vocês com o maior amor, com o maior carinho. Então, a gente só tem que comemorar, que venham, né, mais 2 anos, 10, 20, e que a gente possa aí multiplicar o número de inscritos, multiplicar a propagação da informação de qualidade. Então, fica sempre o convite. E claro, a gente vem aqui mostrar para vocês que o que a gente quer é trazer educação. Poderia fazer algumas coisas que chamam muito mais atenção, né? Muito mais vulgares, muito mais, né, deprimentes, mas não. A gente vai insistir em ganhar o público pela educação, por um conteúdo de qualidade. Então a gente já passou aí de 450 inscritos, eu quero chegar nos 500, que vai ser uma outra festa, eu quero chegar aos 1000, eu pretendo atingir milhões de pessoas, porque justamente a gente quer ajudar. Esse é o grande propósito do canal Desnudes. Bom, eu agradeço aqui, digo pra vocês, contei um pouquinho da minha história, abri um pouquinho dos meus dilemas, né, das minhas dificuldades. Eu espero que vocês curtam. Te encontro na terça-feira, já outubro, vamos falar de Outubro Rosa sim, vamos trazer outras situações. Estou pensando em lançar um novo quadro, vem aí uma novidade. E também queria ouvir vocês. Você tem alguma sugestão aí pro canal Desnudes? Manda a tua sugestão. O que você gostaria de ver aqui? O que eu poderia fazer para engajar mais o público? Manda aí, que vai ser uma honra te ouvir, como sempre. Um grande beijo. Até terça. Vamos comemorar.